Gente, nós vamos começar esse ano com tudo. E eu queria que você apertasse o cinto aí na sua cadeira. Aperta aí. Aperta o cinto aí. Porque eu creio que Deus tem algo especial para nós nesses próximos dias, nesses próximos meses, nesse ano. Eu creio que Deus tem algo especial para mim e para você. Eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida em particular, para as suas emoções. Eu creio que Deus tem algo especial para você na sua escola, na sua família, com seus amigos, lá na sua casa, lá na sua rua, no seu condomínio, onde você mora, no seu bairro. Deus tem algo especial para mim e para você. Quantos creem nisso? Eu creio que Deus tem despertado eu e você para uma vida não mais presa a uma rotina, não mais presa a uma realidade banal. Sabe o que é uma coisa banal? Que vai rodando e vai passando os dias e a gente nem percebe quando veja, puxa, passou uma semana inteira, meu Deus, nem fiz nada. Não, Deus não tem esse tipo de vida para mim e para você. Deus tem uma aventura animal. Então faz uma cara de quem é aventureiro para quem está do seu lado e fala assim, mano, Deus tem uma aventura muito louca para a gente. Deus tem uma aventura muito louca para a gente. Deus não chama eu e você para uma vida lixo. Deus não chama eu e você para uma vida chata. Deus não chama eu e você para uma vida parada. Deus não chama eu e você para nós gastarmos o nosso tempo, a nossa vida na frente do celular. Porque Deus chamou eu e você para fazermos história e não stories. Só faltou cair o óculos aqui, tipo turn down for what? Gente, Deus chamou eu e você para fazermos história. Deus não chamou eu e você para nós ficarmos presos a uma realidade superficial, a uma realidade momentânea, passageira. Deus nos chamou para nós vivermos uma história. E saca só, não é qualquer história, é a história dele na terra. Sabe qual que é a história de Deus na terra? É uma história que começou lá no livro de Gênesis, e ela foi se escrevendo ao longo da Bíblia e chegou até eu e você. Sabe por quem? Por através de quem? Através de Cristo Jesus. Eu e você acessamos a história de Deus. E isso não para em mim e você, isso continua. Porque a história de Deus não tem começo e não tem fim, porque é eterno. Deus chama eu e você para participarmos da história dele, que não tem começo e nem fim, é eterno, dura para sempre, não se acaba, não se esgota, não é passageiro. Você pode consumir e amanhã vai ter mais, amanhã vai ter mais, amanhã vai ter mais, porque Deus não tem fim. Amém, aleluia. E eu não sei se você sabe, mas quando Jesus apareceu na terra, quando Jesus ele se encarnou em um homem e começou a andar no meio da humanidade, ele começou a manifestar uma realidade que os homens que estavam aqui não entendiam, não compreendiam. Como pode um homem falar que é filho de Deus e caminha aqui entre nós? A gente conhecia ele, não, filho de José e de Maria, ele morava aqui na rua. Então as pessoas ficavam falando assim, quem é esse cara que fica falando que é filho de Deus? E na verdade é um como a gente. Quem é esse homem que está fazendo um tipo de história diferente do que o que a gente estava fazendo? Porque nós estávamos seguindo a religião que nos foi ensinado. Nós estávamos adorando a Deus da forma que nos foi ensinado. Nós estávamos seguindo a Deus da forma que nos foi ensinado. Mas chega esse homem e fala que o reino dos céus agora foi chegado. E então ele começa a operar sinais e maravilhas, ele começa a fazer milagres, ele começa a expulsar demônios, ele começa a curar pessoas, ele liberta pessoas que estavam aprisionadas a espíritos demoníacos, ele começa a falar e ensinar a respeito do reino de Deus, ele começa a falar sobre vida e vida eterna, e as pessoas começam, quem é esse homem? Quem é esse Deus? Quem é esse cara que chegou do nada e está sentando no bondinho e está sentando no busão, e na verdade a gente já está sentado mal cara e ele quer sentar na janela? Como assim? Que papo é esse? E então Jesus começa a falar uma perspectiva diferente daquilo que os homens viviam aqui na terra. Jesus começa a trazer o olhar de Deus, o convite que Deus tinha para a humanidade em participar do olhar dele, em participar daquilo que ele estava pensando para a humanidade. Então Deus começa a ensinar através de Jesus qual era o plano dele para mim e para você. Qual é o desejo de Deus para mim e para você? Que nós vivamos como Cristo. Esse é o plano de Deus.
Que eu e você olhemos para Jesus e falamos assim: Ele é o plano de Deus para mim e para você. Ele é o plano, Ele é o desejo de Deus. Então tudo o que Cristo viveu aqui na terra, enquanto homem, eu e você podemos olhar para Ele e falar assim: é o que Deus espera e Deus deseja para mim. Então se Jesus era a luz, o que Deus deseja para mim e para você em todos os lugares é que eu e você sejamos luz. Se Jesus era esse homem que tocava os enfermos e trazia cura, então quer dizer que Jesus quer usar eu e você para manifestarmos cura onde você estiver. Quantos creem nisso? Eu creio. E então Jesus, ele está andando no meio do povo, ensinando todo mundo, porque ele foi batizado pelo Espírito, ele foi batizado nas águas. Quem lembra a história de Jesus foi batizado nas águas? João batizou ele, então ele começa a sair. Ele foi tentado no deserto, ele começa a sair e ensinar, ali na Galileia, que é onde tem a região ali da Judéia. E então ele começa a ensinar, e um monte de gente começa a seguir ele pelo ensino, pelo que ele falava. O que ele falava já era diferente do que os homens diziam, e as pessoas seguiam porque ele falava diferente. As pessoas vão começar a te ouvir, porque você fala como Jesus. Amém? Eu creio nisso. Então Jesus para no mar da Galileia, e ele encontra ali 2 barcos. Fala para mim, 2 barcos. Isso está em Lucas no capítulo 5, abre aí. Jesus, ele para no mar da Galileia, e a palavra diz que uma multidão seguia Jesus e espremia ele. Porque pensa Jesus caminhando no metrô da Sé, sabe, tipo meio assim. Então era um monte de gente batendo, enroscando em Jesus, e ele estava ali caminhando no meio daquela multidão, e ele chega na beira, na margem do mar da Galileia ali, e naquele lugar era um lugar onde muitas pessoas viviam do comércio marítimo, ou seja, tinha muitos barcos ali, então era uma região portuária, tinha muita gente que trabalhava naquela região, como pescadores, como várias outras profissões que fazem uso do mar. E ele estava ali, e estavam 2 barcos meio parados ali, atracados na margem. E então Jesus entra em um desses barcos. Jesus entra em um dos barcos e pede para que o dono afaste, ou pede para afastar esse barco para dentro do mar. Então eu imagino que é como se fosse isso aqui, fosse o mar e vocês fossem a margem. Então ele entra no barco e ele se afasta um pouquinho da margem. E então, distante, ele começa a pregar e ensinar em alta voz. Ele começa a falar. E ele começa a ensinar. E então, ele começa a dizer aos donos do barco algumas coisas. E eu vou falar isso aqui nessa noite. Lucas capítulo 5. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor Jesus, nós, ainda na Tua presença, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que dê sabedoria para nós nessa noite. Que o Senhor ilumine nosso coração e que a gente possa mergulhar junto com o Teu Espírito na Tua palavra, e que a gente possa extrair tudo aquilo que o Senhor tem para essa noite planejado para nós ouvirmos a seu respeito e a respeito de nós, aquilo que o Senhor é e aquilo que nós somos em Ti. Senhor Deus, revela aos nossos corações para que saiamos daqui convictos do que nós somos e para o que o Senhor nos chamou, em nome de Jesus, amém. Vira para quem está do teu lado e fala assim: Deus nos chamou para as águas profundas. Uma coisa que eu acho interessante é que um stories, ele dura 24 horas, certo? E eu não sei se você segue alguém que tem o dom de preencher toda aquela barrinha em cima de stories, e daí quando você olha assim, você fala assim, dá até uma preguiça de assistir, mano. Mano, daí você começa, sai pulando vários, até você ver uma cena que você acha interessante e para.
Aí você olha, daí quantos segundos é um stories? 15, é 15, né? 15 segundos, assiste 15 segundos, daí começa de novo. Ah, não. Tem horas que a gente não percebe, mas a gente começa a assistir esses stories, e a gente perde horas assistindo stories. Eu não sei vocês, mas eu às vezes perco um tempão assistindo stories. Quem aqui tem o hábito de ficar assistindo? Porque hoje, até é uma pesquisa recente que as mídias sociais hoje têm assumido um protagonismo, ou seja, uma interação muito maior comigo e com você do que até mesmo a televisão, tornando até mesmo os canais pessoais de alguém como se fossem novelas pessoais. Ou seja, muitas vezes nós assistimos tanto a vida de uma pessoa que a gente até parece da família da pessoa. É muito louco. Um dia a gente encontrou uma pessoa no aeroporto, acho que não foi no aeroporto, uma pessoa famosa, sabe, essas blogueiras, essas coisas assim. E aí na hora que a gente bateu, ele falou assim: nossa, meu Deus, vamos lá. Não, que vão falar o quê? A gente não conhece, como eu vou falar? Não, mas a gente sabe da vida dela. Não, a gente sabe, mas a gente não conhece. Não, mas a gente assiste a vida dela. Não, mas a gente não conhece. Não, mas você se sente meio parte, sabe? Ao mesmo tempo que você é parte, você não é parte. Fica aquela coisa meio enroscada, porque fica uma impressão de que você faz parte, mas na verdade você não faz parte. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse mundo, essa realidade virtual, essa realidade digital, essa realidade de mídia, essa realidade social digital, vamos dizer assim, ela nos traz um despertamento para termos uma vida passageira, mas principalmente uma vida superficial, uma vida que não é inclusiva, uma vida que não envolve relacionamento, uma vida que não envolve profundidade, que não envolve você gastar tempo com alguém. E então, eu já até falei essa pesquisa que eu fiz no meu próprio celular, a quantidade de tempo que às vezes eu abro meu celular durante o dia. Eu fiz essa pesquisa, é um negócio que fica dentro do iPhone, e você ativa ele começa a contar quantas vezes você faz algumas operações no seu celular. E sabe quantas vezes eu abria o meu celular por dia? Alguém chuta aí? 60, 100, 120. Oi? 90. Eu abria meu celular mais de 800 vezes. Sim? Quando eu falo abrir meu celular é destravar, né? Toda vez que eu olho para o meu celular eu destravo ele. Eu abria mais de 800 vezes o meu celular por dia. E olha que assim, eu não me considero alguém que tem problemas com isso. Assim, a minha esposa fala que eu tenho, mas eu não me considero que eu tenho. Mas provavelmente você pode se identificar e falar assim: caraca, mano, eu acho que se o bicudo faz isso, imagine eu. Então assim, a nossa realidade, ela está muito sensível a essas coisas. E então você começa a trazer esse mesmo contexto de superficialidade, ou seja, de você sempre manter a sua vida ali, sabe, só nos 15 segundos, só ali, dá uma olhada e volta, dá uma olhada e volta, ou faz um registro e volta, faz um registro e volta, que fica muito seletivo. Eu escolho o que eu quero viver ou não, eu faço parte e não faço parte ao mesmo tempo. Mas olha que interessante, Deus, Ele aparece para aqueles pescadores na rotina deles, onde eles estavam fazendo aquilo que eles estavam acostumados a fazer todos os dias. E eles estavam voltando de uma pesca noturna, eles estavam voltando de uma pesca cansativa, eles estavam voltando do trabalho, eles estavam cansados. A Bíblia fala que eles estavam com o barco estacionado ali, eles estavam lavando a rede, porque eles não tinham pego nada. Então eles estavam lavando a rede, provavelmente porque eles pegaram um monte de coisa que não era peixe, um monte de sujeira, um monte de coisa. Então eles estavam lavando, porque a pescaria foi um lixo. E eu posso falar a real para você, muitas vezes a gente está lavando, gastando tempo lavando as nossas redes, porque a gente só está pegando lixo. A gente está pegando várias coisas que não tem nada a ver, e a gente está num ritmo de usar a internet, de usar esses mecanismos que a gente tem hoje para poder talvez até passar o tempo, mas tem talvez até um outro motivo, uma outra intenção por trás, mas a gente acaba deixando ser consumido por aquilo, e a gente acaba alimentando o que tem ali de uma forma totalmente zoada.
E Jesus aparece no meio daquela rotina dos caras ali e fala assim: mano, vamos afastar um pouco mais o barco, vamos afastar um pouco mais para fundo, porque eu quero ensinar a vocês algumas coisas. Jesus, ele é interessado em participar da sua rotina. Jesus, ele entra no barco de Pedro, ele entra na rotina de Pedro, ele entra naquilo que Pedro, que é Simão ali naquela história, que ele entra na vida de Pedro e fala assim: deixa eu te ensinar algumas coisas, deixa eu falar algumas coisas para vocês agora. E Deus, ele quer entrar na sua vida e participar da sua vida, porque ele quer fazer história com você. Deus não quer simplesmente ser uma visita na sua vida. Deus não quer simplesmente ter alguns encontros com você. Deus não quer simplesmente ser aquele que você só encontra de sábado ou de domingo, ou algum dia na semana, ou algum momento no seu dia. Deus não quer ser um clique na sua vida. Deus não quer ser um stories na sua vida. Deus não quer ser apenas 15 segundos da sua vida. Deus não quer ser apenas 24 horas da sua vida. Deus quer fazer parte da sua história. Deus quer escrever com você a história que Ele planejou para você. Deus quer que você entenda o que Ele está pensando, para que você flua na vontade que é boa, perfeita e agradável. Então, Pedro está ali na rotina dele, lavando o barco, e Jesus entra naquilo que pertencia a Pedro. Jesus entra no lugar de Pedro, Jesus entra na vida de Pedro, Jesus, ele entra em Pedro. Jesus, ele quer fazer parte da sua vida de tal forma que ele quer tocar aquilo que talvez ninguém toque. Jesus, ele quer fazer parte da sua vida, que ele quer não só tocar, como ele quer transformar a sua vida a partir daquilo que talvez ninguém vê, ou que até mesmo você julga como algo que não merece Deus. Pensa o seguinte: eu não sei se você já viu um barco de pesca na praia. Um barco de pesca, ele carrega peixe, obviamente, e peixe, ele tem um cheiro. Eu não sei se você já viu alguma peixaria, algum açougue, alguma coisa assim, mas é um cheiro ruim, porque, mano, é sangue, é escama, é peixe para tudo quanto é lado, e corta peixe, e, enfim, é um monte de sujeira em um barco de peixe. Jesus, ele entra nesse lugar onde Pedro trabalhava, onde Pedro tinha as suas particularidades ali que talvez ninguém via, ninguém notava. Aí Jesus, ele entra nessa bagunça. Jesus entra na sua vida, na minha e na sua vida. Jesus participa, ele toca a realidade que aparentemente você identifica como uma bagunça. Jesus, ele quer entrar na sua vida, não importa se você esteja uma bagunça ou não. Não importa se o seu quarto está bagunçado, e talvez tenha algumas mães aqui que possam até olhar meio torto para você agora, mas não importa se o seu quarto está bagunçado, Jesus quer participar da sua vida enquanto você está lá no seu quarto. Não importa se você faz bagunça na escola, Jesus quer participar da sua vida enquanto você está nessa realidade. Jesus, ele quer entrar na sua vida, sabe por quê? Ele quer que você aprenda a ouvir o que ele tem a dizer a seu respeito. Jesus, ele quer entrar na sua vida. Jesus, ele está aqui nessa noite. Talvez você foi atraído aqui por um convite, de alguma forma você está aqui nessa noite, e você olha talvez para dentro e fala assim: mano, Jesus vai entrar na minha vida, você está louco? Mano, minha vida está um caos. Ei, Jesus é perito em transformar caos em paz. Jesus é perito em transformar tristeza em alegria. Jesus é perito em transformar a solidão em paternidade. Jesus é perito em revelar aquilo que está no coração do Pai e transformar o seu interior, que talvez esteja uma bagunça. Então, se você está aqui, abre os seus ouvidos e escute o que Jesus tem a dizer a seu respeito, não o que a bagunça diz que você é, não o que a sua rotina diz que você é. Porque Jesus não quer ter uma vida superficial, Ele quer levar você para um lugar de intimidade. Ele não quer simplesmente ser um stories, Ele quer ser história com você. Amém? Uau! Então Jesus entra no barco e fala assim: vamos para mais fundo, deixa eu ensinar algumas coisas. Afasta um pouquinho esse barco, afasta um pouquinho a sua vida da terra, porque eu quero te mostrar algumas coisas. O que Jesus estava falando para Pedro ali? Afasta um pouquinho da terra, para você entender o que eu tenho para te dizer e o que a terra tem para te dizer. Afasta um pouquinho das coisas desse mundo para você me escutar melhor. Para você não se distrair com as coisas do mundo, você precisa se afastar um pouquinho para escutar o que Jesus tem para te dizer.
Vamos fazer um teste? Vamos supor que nós estamos no mundo, e no mundo tem várias coisas acontecendo. No mundo tem escola, no mundo tem os amigos, no mundo tem internet, no mundo tem tudo, e todo mundo está falando ao mesmo tempo. Nós vamos fazer um exercício aqui. Eu já fiz esse exercício algumas vezes, mas eu queria repetir ele. Você vai imitar alguma coisa, o som de alguma coisa que talvez crie um ruído na sua rotina, que talvez te disperse na sua rotina. Pode ser uma televisão, pode ser um rádio, pode ser uma música, pode ser um trânsito, pode ser o seu irmão chorando, pode ser a sua mãe acordando você de manhã para ir para a escola, pode ser tudo. E eu vou contar até 3 e você vai fazer esse barulho alto, beleza? Beleza? Estão comigo? Não é o momento de você falar isso em pensamento, é o momento de você fazer forte. E o que vai acontecer? Eu queria um voluntário aqui no meio, aqui dessa galera aqui, ó. Pode ser você. Fica em pé aí. Pedrão. Se liga. Enquanto todo mundo vai fazer algum barulho, eu vou falar uma frase para você. Tá bom? E você vai tentar descobrir que frase que é essa. Beleza? Todo mundo entendeu? Eu vou contar até 3 no já. Vocês vão fazer o maior barulho possível com alguma coisa que cria ruído na rotina de vocês. E o Pedro vai tentar adivinhar o que eu quero falar para ele. Beleza? Estão comigo? Preparado? Já sabe a frase, o que você vai gritar, o barulho que você vai fazer? Fechou? Vamos fazer um teste? 1, 2, 3, já! Beleza. Fechou. Beleza, já sabe o que você vai gritar. Agora você precisa prestar atenção, mano, beleza? Fechou. Ó, eu vou virar de costas para você não ler os meus lábios, beleza? 1, 2, 3. Beleza. Pedro, o que eu disse para você? Como assim? Você não viu? Eu estou aqui, velho. Você não está me vendo? Mas você não me ouviu por quê? Qual a sensação que você teve? Mas por quê? Eles não deixavam você escutar. Agora chega aí, vem perto. Vamos fazer de novo? 1, 2, 3, bora! Beleza? Vou fazer 2 perguntas. Mudou a rotina? Sim. Não, a rotina é a mesma. Sim. Mudou a rotina? Não. Pô, me ajuda aí, mano. Pô, me ajuda, mano, pelo amor de Deus. Ou de novo, mudou a rotina? A sua vida, ela tem as mesmas características que te pressionavam? É a mesma coisa? Sim. O que mudou? Que agora eu tô conseguindo escutar. Como? Porque eu tô mais perto de você. Você entende? O que Jesus está falando para Pedro aqui, mano, é assim: não tem como você me escutar se você não largar o seu celular. Quantos aqui Deus não falou pra caramba no acampamento porque largaram o celular? Come on. Se você não largar a sua vida de internet noturna, que tipo Batman, meu, você é louco. Tem gente que madruga jogando, mas é incapaz de pegar a Bíblia para ler 15 minutos. Se você não se afasta dos ruídos desse mundo, você jamais vai conseguir compreender o que Jesus está dizendo para você desde a eternidade. Sabe o que Ele está dizendo para você? Eu te amo. Não é fofo? A gente perde a fofura de Jesus para tantas coisas. A gente se distrai demais, gente.
Jesus, Ele está nos convidando para a gente, se afasta um pouquinho, vem cá, se afasta um pouquinho da terra, vem para cá, porque eu quero te ensinar algumas coisas. E então Jesus começa a ensinar, e sabe o que Ele diz depois para Pedro? Vamos lá. Tendo acabado de falar, disse a Simão, que é Pedro, Simão Pedro: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, ou seja, tinha Pedro, tinha os irmãos de Pedro e tinha mais uma galera, fala assim: vá para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Você já viu alguma vez, eu vou fazer um comentário estranho, mas pode ser que até exista isso, mas a sua avó te dando um conselho de como mexer no seu celular? Normalmente é o contrário. Uma vez eu peguei o celular da avó da Gabi, ela não sei como ela fez aquilo, mano. Ela transformou o celular tipo numa visão raio-x. Todas as cores estavam invertidas, estava tipo preto, aquilo que era preto era branco, aquilo que era rosa era azul. E eu falei: como que a senhora fez isso, mano? Eu tentei descobrir por horas, assim, não consegui, procurava, sites, como inverter as cores do celular, eu não lembro nem o modelo que era. E ela falou assim: eu não sei, essa coisa, deu um treco aí e tal. Mas normalmente, você não é ensinado por algo que você, assim, ninguém te ensina algo quando você domina esse algo. Então, normalmente quando alguém que vem falar que não manja nada, e você manja do assunto, e fala assim: mano, você acho que está apertando os botões errado aí e tal. E aí você olha para sua avó e fala assim: vó, você está falando? Você não sabe nem apertar o bagulho para tirar a foto. Então, assim, o que está acontecendo aqui é que Jesus chega para Pedro e fala assim: eu sei que vocês pescaram a noite inteira aí, mas vá para águas mais profundas. Sabe qual que era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Ele manjava alguma coisa de pescaria? Não. Então imagina Jesus se apresentando para Pedro como alguém que não tem competência técnica nenhuma para falar de pescaria, falando assim: mano, tive uma ideia para vocês. Vá para águas mais profundas, vá para lugares mais profundos, vá para lugares onde vocês talvez não foram ainda, vá para lugares onde as águas são mais profundas e joguem a rede outra vez. Jesus, Ele está confrontando a nossa rotina. Jesus está confrontando os padrões desse mundo. Jesus está confrontando até mesmo os padrões religiosos da nossa vida, porque a gente tem uma rotina e também nós incluímos Deus na nossa rotina. Vai vendo. Se você tem uma boa pescaria, então você agradece a Deus. Se você não tem uma boa pescaria, então você julga a Deus. Porque se sua vida está bem, Deus é bom. Se sua vida está ruim, Deus não é bom. Se você está bem na sua vida particular, então automaticamente você acha que sua vida com Deus também está boa. Mas se você está passando por uma bad, então significa que Deus, Ele não está te correspondendo, Ele não está interagindo com você, então Deus te deixou. Saca só, Deus está confrontando essa realidade na vida de Pedro e dos pescadores que estavam ali. Não importa se o resultado foi errado, escute o que eu tenho para te dizer: eu sou aquele que muda as circunstâncias. Vá para águas mais profundas, abra mão do controle da sua vida, escute o que eu estou te dizendo, siga as minhas orientações, siga as minhas palavras. Sabe o que Jesus estava ensinando Pedro ali? Que quando eu e você temos uma vida superficial com Deus, o máximo que você pode ter com Deus é algo que começa hoje e termina hoje. É algo que se esgota, que se acaba. É algo que é passageiro. E o que Jesus estava falando assim: vá para um lugar mais profundo para você experimentar algo que é muito além daquilo que você conquista com as suas próprias forças, com os seus próprios mecanismos, com suas próprias ferramentas. Então Pedro escuta Jesus e fala assim: mas mestre, fala assim: mestre. Sabe o que era um mestre? Alguém sabe o que é um mestre? Alguém sabe o que é um mestre?
Mestre é um professor, certo? Mas nesse contexto aqui, na cultura daquela época, um mestre, ele era muito mais do que só um professor. Mestre era alguém que tinha a responsabilidade de tutoriar, de mentorear na formação de alguém que estava começando a sua vida na adolescência. Então o mestre, ele era um rabino. Fala rabino. Sabe o que é um rabino? É o mestre. O mestre é um rabino. Então naquela época, os adolescentes, eles faziam 12 anos, e os rabinos, que eram esses mestres que frequentavam as sinagogas e andavam no meio das famílias ali da região, ele escolhia algumas crianças para seguirem ele. E então essas crianças ficavam escutando esse mestre, porque pensa, naquela época não tinha o que nós temos hoje, que é papel, caderno, caneta, celular e essas coisas todas. Então sabe qual era a metodologia de ensino? Sabe qual era a forma que os professores, os mestres, os rabinos ensinavam? Repetição. Fala comigo, repetição. Então os adolescentes ficavam, aquele bando de adolescentes atrás de um mestre, e o mestre ficava falando, escuta, e ele ia falando, vocês aprenderam? Então repete. E eles ficavam repetindo. E aí quando eles completavam uma certa idade, os mestres, esses rabinos, olhavam para os melhores e falavam assim, eu quero escolher vocês, para que eu treine vocês para serem outro rabino, outro mestre. E sabe o que os outros faziam? Seguiam a profissão do seu pai. Então alguns recebiam um sim, outros recebiam um não. E esses que recebiam sim, passavam a caminhar toda a sua vida com o mestre. E aqueles que tinham recebido não, seguiam a profissão dos seus pais. Então Jesus, ele se apresenta ali para Pedro, e ele estava fazendo o quê? A profissão do seu pai. Pedro estava pescando, porque em algum dia ele recebeu um não de um rabino. E algum dia ele recebeu um não de um mestre e falou assim, você não foi escolhido, vá seguir a profissão do seu pai. Então ele era pescador como o seu pai. O nome dele era Bar Simão, filho de Simão. Então Pedro era filho de um pescador. Então a rotina, a herança, o legado de Pedro era esse. O destino de Pedro era esse. Esse era o rumo de Pedro. Então Jesus aparece e começa a ensinar, e os olhos de Pedro se destravam, e ele enxerga em Jesus aquilo que marcou o seu passado. Então ele fala, mestre, nós pescamos a noite inteira. Então Pedro fala com Jesus naquela hora, como alguém está falando com um mestre, com um rabino, com aquele que pode dizer sim e não para mim e para você. E então ele fala assim, como é o Senhor que disse, eu vou. Então ele vai, ele escuta a voz de Jesus, do mestre, e ele segue Jesus, e ele vai para as águas mais profundas. E saca só, quando eu e você ouvimos a palavra de Jesus e seguimos, nós estamos seguindo uma história que não é a nossa. Nós estamos seguindo um lápis que está escrevendo uma história que não é eu e você. Então é uma história que é eterna, uma história abundante. Então Pedro entra nessa palavra, Pedro entra nessa direção e vai para um lugar mais profundo, e ele joga as redes. E então a palavra diz que ele não consegue puxar de tanto peixe que tinha na rede. Quando eu e você deixamos de viver uma vida superficial com Deus e entramos numa vida de profundidade com Deus, existe algo abundante que eu e você não sabemos explicar o que acontece, mas nós só sabemos apontar para quem fez. Então Pedro olha para aquele bando de peixe, ele lembra do quanto ele passou a noite inteira tentando pescar e não pegou nada. Ele lembra da voz talvez do mestre dizendo para ele, vá, e ele seguindo. E ele lembra de tudo o que ele passou, ele lembra de toda a história, ele lembra da vida dele, ele lembra do barco sujo, ele lembra de tudo, e ele olha para aquilo. E ele fala, quem fez isso? Ele imagina, quem fez isso? Como assim? Quem é esse homem? Que mestre é esse? E ele não consegue tirar, e ele grita para os pescadores que estão no outro barco, porque aquilo que Deus vai começar a fazer na sua história, não vai caber só na sua história. Você vai começar a chamar as pessoas para participar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mano,
Deus tem favor para mim e para você. Jesus, Ele quebra o protocolo da nossa vida rotineira. Ele quebra a nossa vida de apenas encontros pontuais para criar uma intimidade comigo e com você. E quando eu e você ouvimos o que Ele tem a dizer e obedecemos, nós desfrutamos de graça superabundante. Essa rede que Pedro não consegue puxar, não é fruto do nosso esforço. Você não pode criar a vida que Deus tem para te dar. Você não pode com as suas próprias mãos conquistar aquilo que só Deus pode te dar. Você não pode achar que a sua vida particular, ela pode render um bom resultado pelo seu próprio esforço. Porque uma hora você vai cansar e vai passar a conta para Deus, como se Ele estivesse participando daquilo. Deus, Ele quer participar da sua vida, para que você escute Ele, siga Ele, e siga o que Ele está falando, escute o que Ele tem a dizer, porque a palavra dEle é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir o que Ele diz. Então Pedro não consegue puxar, tamanha era a bênção, tamanha era a situação, tamanho era os peixes que eles estavam pegando e não conseguia, as redes estavam estourando. Então ele chama os amigos. Ei, mano, você não está ligado, mano. Eu conheci Jesus, velho. E eu queria que você conhecesse também. Por que eu conheci Jesus? Porque, mano, ele entrou na minha vida, estava uma bagunça. Ele me falou para eu ir para um lugar mais profundo. E, cara, minha vida mudou. Eu não uso mais drogas. Eu não vejo mais pornografia, não me envolvo mais com qualquer coisa, eu não me envolvo mais com meninas aleatórias, não me envolvo mais com meninos, eu não me entrego mais para essas coisas. Jesus, Ele entrou e preencheu meu vazio, cara. Mano, Jesus, quem é esse Jesus? Mano, eu posso apresentar Ele para você? Você quer entregar a sua vida para Ele também? Imagine você fazendo isso com seus amigos na escola. Imagine na sua rua, seus vizinhos. Imagine Jesus escrevendo uma história na vida do seu amigo, porque um dia a rede que transbordou do seu barco serviu para o seu amigo também. Jesus nos chama para vivermos uma história com Ele. Jesus não quer simplesmente assistir ou visitar a sua vida. Jesus quer participar, para que você participe dele. Para que você entenda que quando Jesus está no barco, existe poder sobrenatural liberado para nós. E então você vai começar a ter experiências que você nunca teve. Você vai começar a viver algumas coisas na sua vida que você nunca viveu, porque você abriu mão da sua vida passada para viver uma vida nova com Jesus. Você abre mão do seu passado para viver um futuro novo. Você abre mão de palavras que você escutava sobre você e você escuta o que Jesus tem sobre você. Você abre mão de seguir uma religião e você simplesmente vive intimidade com Jesus. Você abre mão de, pelo seu próprio esforço, tentar conquistar as suas coisas e você começa a depender de uma força, de um poder sobrenatural de Jesus, onde você desfruta pela fé, você descansa pela fé. Quando Pedro e os outros discípulos não conseguem subir as coisas para o barco, de tanto peixe que era, a palavra diz que eles voltam para a beira do mar, e eles encontram Jesus ali, e Jesus fala assim: vocês não vão ser mais pescadores normais, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Saca só, Deus não quer simplesmente, entenda isso, Deus não quer simplesmente reparar a sua vida. Deus não quer fazer uma costura em algumas feridas. Deus não quer simplesmente colocar um band-aid e cobrir as suas marcas. Deus quer curar você. Deus quer pegar aquilo que te marcou no passado e transformar em um destino novo. O que Jesus, como mestre, estava dizendo ali para Pedro é: você quer me seguir? Porque alguém um dia já te rejeitou, mas eu não te rejeito. Você quer me seguir? Deus quer transformar a sua rejeição em adoção.
Deus quer transformar a sua solidão em família. Deus quer transformar a sua tristeza em prazer, em descanso. Deus quer transformar as suas limitações e as suas fraquezas em chamado, em ministério. Deus quer falar para mim e para você aquilo que eu e você somos mais limitados, é onde Ele quer transformar em chamado e ministério. Sabe, lá na sua escola, onde ninguém liga para você, Deus está te chamando para lá mesmo. Sabe, ali na sua rua, onde talvez ninguém perceba você, é para lá mesmo que Deus está te chamando. Sabe, em lugares onde você passa todos os dias e você nunca imaginou, talvez tocando e abraçando ou falando algumas coisas para aquelas pessoas que estão ali, é para esse lugar que Deus está te chamando. Sabe, na sua casa, onde talvez você olhe para os seus pais, para os seus irmãos e não veja nenhuma saída, você foi gerado para estar ali mesmo. Porque Deus quer transformar a minha e a sua limitação em chamado, em ministério. Vocês não serão mais pescadores qualquer. Vocês não vão ser mais pessoas normais. Porque quando eu e você respondemos ao chamado de Jesus, eu e você passamos a ter o ministério de Jesus. Seguir a Cristo é participar de Cristo. Seguir a Cristo é viver Cristo. Seguir a Cristo é desfrutar de quem é Cristo. Então, quando você é um seguidor, é um discípulo de Jesus, você não simplesmente assiste Jesus, você participa de Jesus. Então as pessoas te olham e não veem você como alguém que assiste Jesus, porque aquilo que Jesus vive também é dado a você para viver. Então as pessoas olham para você e veem Jesus. Olha que interessante, quando Jesus ele estava sendo crucificado, Jesus tinha falado para Pedro que ele iria negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. E em todas as vezes as pessoas reconheceram Pedro, sabe como? Olha lá, ó, ele fala como Jesus, ele anda, ele come, ele se veste igual Jesus. Ele era um dos seguidores de Jesus. Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas olha que interessante, quando eu e você seguimos Jesus, nós nos parecemos com Ele. Pare de seguir as coisas desse mundo. Pare de dar ouvido para as coisas desse mundo. Você não nasceu para isso. Jesus não te chamou para você simplesmente seguir o fluxo, o rumo desse mundo, porque esse mundo se acaba, ele passa, mas Jesus é eterno, e quando eu sigo algo que é eterno, isso não tem fim. Então siga as coisas que duram para sempre, siga aquilo que é vida para sempre, siga aquilo que é paz para sempre, siga aquilo que é justiça para sempre, siga aquilo que é alegria para sempre, siga aquilo que é sustento para sempre, siga aquilo que é festa para sempre, mano. Siga aquilo que é sustentável. Siga aquilo que dura. E sabe como termina esse texto? Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. Posso te falar uma parada? Deus vai começar a usar a sua vida onde você estiver. Você vai começar a falar e as pessoas vão começar a querer te ouvir todos os dias. Você vai começar a tocar nas pessoas e as pessoas que estavam enfermas vão começar a ser curadas. As pessoas vão começar a te procurar até mesmo porque elas estão com gripe. E não vão procurar você porque tem um remédio. Elas vão procurar você porque você acredita em um Deus que talvez elas ainda não descobriram. Elas vão começar a te procurar porque você tem palavras que trazem paz na alma. E quando você começa a falar para aquelas pessoas, as pessoas elas se acalmam no seu interior, e até mesmo espíritos que estavam trazendo turbulência nas emoções, elas saem. Porque quando você fala, Jesus está falando, e quando Jesus fala, os espíritos não resistem, eles vão embora. Então você vai começar a ser luz nas trevas, você vai começar a ser sal dessa terra, você vai começar a criar contraste, falando que o reino de paz, de justiça e de alegria é chegado.
Você vai começar a brilhar a luz de Cristo. Você vai começar a manifestar o coração de Deus em amor e graça e misericórdia. Você vai anunciar a reconciliação de Deus Pai com os seus filhos. Você vai falar sobre conselhos. Você vai começar a orientar os filhos a pedirem perdão para os seus pais. Você vai falar a respeito de perdão para os seus amigos, porque um dia você foi perdoado. Porque um dia Jesus marcou a sua vida e, deixando tudo, você o seguiu. Deixe tudo e siga Jesus. Deixe as coisas desse mundo e siga Jesus. Não deixe isso para amanhã. Não deixe isso para depois. Não deixe para viver o amor de Cristo que você pode viver hoje para amanhã. Não deixe de desfrutar dessa aventura que nós falamos desde o começo aqui. Amanhã, viva hoje. Largando tudo, inclusive os peixes. Deus vai te dar tantas coisas que você não vai nem ligar mais. Mais importante é aquele que te deu do que o que te deu. Mais importante é a presença de Jesus do que os presentes que Jesus pode nos dar. Os peixes acabam, mas Jesus não. A sua história com Deus, ela pode ser assim, se eu e você deixarmos tudo e seguirmos Ele. Então a sua vida vai deixar de ser apenas 15 segundos. 15 segundos hoje, 15 segundos mais tarde, 24 horas hoje, 24 horas amanhã. E vai passar a ser uma vida inteira na presença de Jesus. Eu queria convidar você para ficar em pé aí onde você está. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos, não se distraia agora, não fale com ninguém. Escute apenas o que Jesus está falando já através da palavra. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo, ele quer ativar o seu coração de uma forma sobrenatural. A palavra diz que Jesus um dia estava ensinando os discípulos. Assim que ele curou um paralítico, e ele curou isso num dia que os religiosos não faziam nada, que era o sábado. E então os religiosos começaram a confrontar Jesus, e os discípulos perguntavam para ele: o que é isso que o Senhor vive? O que é isso que o Senhor faz? O que é isso? De onde vem esse poder? De onde vem essa realidade? De onde vem isso? Então Jesus ensina algo muito precioso para os discípulos. Ele fala assim: vocês estão vendo céus abertos sobre a cabeça do Filho de Deus. Existem céus abertos, anjos sobem e descem o tempo todo. Existe uma realidade liberada. Existe algo sobrenatural conectado sobre Jesus, onde Ele trazia à existência o céu na terra. Mas fiquem tranquilos, porque vocês vão crer e vão ver e vão viver as mesmas obras que eu faço. Melhor, vocês vão viver obras ainda maiores. Sabe o que isso significa? Uma coisa é você ter os céus abertos sobre você. Outra coisa é você ter os céus abertos em você. Porque onde você está, você manifesta o céu. Cristo abriu o céu de uma vez por todas na cruz do Calvário. Ele rasgou o véu que nos separava. Ele rasgou de cima para baixo. Não tem mais como costurar. Não tem mais nada que nos divide, mais nada que nos separa. A realidade do céu está em nós, e nós estamos nele, e ele está em nós. Então quando eu estou andando, Jesus habita em mim. O céu na terra sou eu. O céu na terra é você. A realidade do amor de Cristo na terra somos nós. E talvez você esteja aqui olhando toda essa perspectiva, tudo que a gente foi falando aqui, e você olha lá para o começo da história e fala assim: mas será que Jesus vai entrar mesmo na minha vida?
Será que eu sou digno mesmo de receber Jesus? O meu barco está imundo, a minha vida está uma bagunça, eu ainda estou preso em tantas práticas que me levam para o buraco. Será que Jesus me ama mesmo? Será que Jesus, Ele quer entrar na minha vida e participar da minha vida mesmo? Escuta só, Jesus, Ele ama você de tal forma, que Ele se entregou por você, antes mesmo de você existir. Jesus ama você. Talvez você esteja aqui nessa noite, a convite de alguém pela primeira vez, pela segunda vez, e nunca entregou a sua vida para Ele, nunca abriu seu coração para falar: Deus, minha vida está um caos, mas entra no meu barco e muda a minha história, muda a minha vida, me afasta das coisas que me impedem de desfrutar do Senhor, me leva para lugares mais profundos, me leva onde a vida transborda, onde os frutos, onde os peixes transbordam. Me leva para o lugar, Deus, onde eu desfruto da Tua voz, onde eu tenho amizade contigo. Me leva para o lugar onde a morte não me persegue, mas a vida me cerca. Jesus, eu quero entregar minha vida para você nessa noite, e eu abro mão de tudo que fica para trás para te seguir. Eu queria que todos fechassem os olhos. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, se você nunca fez uma oração com as suas próprias palavras, com o seu coração mesmo, sabe? Se você nunca falou assim: Jesus, eu quero entregar minha vida para você, eu não aguento mais esse caos, eu não aguento mais essa bagunça, vem entrar no meu barco e vem conduzir a minha vida. Se você nunca fez essa oração, eu queria convidar você só a levantar a sua mão. Eu quero orar por você hoje. Levanta a sua mão aí para que eu possa ver. Eu quero orar por você. Tem alguém? Amém, aleluia, amém, amém, glória a Deus, amém. Você que levantou a mão, eu queria só convidar você para continuar com a sua mão levantada aí onde você está. E eu queria que alguém pudesse, algum líder ou algum supervisor pudesse se aproximar de cada uma dessas pessoas que estão aí. Eu queria que você repetisse essa oração. Tem uma menina ali no fundo, aqui. Amém. Tem mais alguém que queira entregar sua vida hoje e não levantou sua mão? Tem mais alguém? Repita essa oração comigo. E é importante você confessar. A palavra diz que aquele que confessa, aquele que declara, que confessa que o Senhor, que Jesus é o Senhor e Salvador, é salvo, é pela fé, mas você precisa confessar. Escute o que você diz. Repita isso comigo. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que a minha vida estava uma bagunça, que minha vida estava um caos, mas o Senhor apareceu aqui. O Senhor falou ao meu coração, e eu quero entregar Ele nas Tuas mãos. Venha habitar em mim, que a Sua vida venha sobre mim, e que o Senhor seja o meu Salvador, e que a partir de hoje eu não viva mais baseado nas coisas desse mundo, mas naquilo que o Senhor diz sobre mim. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, e eu confio para sempre em Ti, Jesus. Em nome dEle nós Te agradecemos. Amém, amém. Aleluia. Amém. E para nós encerrarmos, eu queria fazer um último convite, que eu acho que talvez seja um convite para todos nós, que vamos começar esse ano, mano, dando uma bica na porta do inferno. Bica na porta do inferno, mano, não é suave, é bicuda mesmo. Ó, até é bicudo, mano. Personalizado, pregação personalizada, é bicudo, mano. Mas assim, eu queria que você levasse a sério isso, sabe? Porque Jesus, Ele nos chama para algo sobrenatural, e tem a ver com coisas da sua vida particular, tem a ver com sua casa, tem a ver com sua família, tem a ver com seus amigos, tem a ver com as pessoas que estão ao seu redor. E eu queria que nesse instante você que lembrasse de uma pessoa que Deus tem te incomodado, que Deus tem colocado no seu coração, que Deus tem tocado você agora, que você colocasse diante de Jesus agora, fala: Deus, eu digo sim por ele, eu digo sim, eu vou até o fim por ele.
Tem alguém que vem na sua cabeça agora? Tem alguém, seja na sua casa, na sua rua, na sua família, seja na sua vizinhança, no seu bairro, seja na sua escola, seja os seus amigos. O Espírito Santo está te lembrando agora talvez de várias pessoas. E conforme você vai lembrando, começa a orar e declarar isso. Senhor, nós dizemos sim, nós largamos tudo por amor a Ti, porque nós sabemos que da mesma forma como o Senhor nos resgatou, o Senhor está nos chamando para pescarmos e resgatarmos essas pessoas que estão perdidas, Deus. Em nome de Jesus, nós não aceitamos ver esse lugar aqui com tantas cadeiras vazias, onde existem tantos adolescentes aí entregando as suas vidas para coisas que levam para a morte, Deus. Senhor, nós queremos compartilhar a vida que o Senhor compartilhou conosco. Nós queremos compartilhar a paz que um dia o Senhor compartilhou conosco. Nós queremos repartir o pão que um dia o Senhor nos serviu. Nós queremos dar aquilo que de graça nós recebemos. Nós queremos dar o Seu amor que um dia nos alcançou e restaurou e transformou a nossa vida por completo. Senhor, em nome de Jesus, nós dizemos sim, nós dizemos sim, nós dizemos sim, nós dizemos sim, nós dizemos sim. Começa a encher esse lugar de oração e intercessão pela vida das pessoas. Abra sua boca aí onde você está. Ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos, ore pelos seus vizinhos, ore pelos seus primos, pelos seus tios, pelas suas tias. Ore pelos seus amigos, pelos colegas de escola. Ore pelas pessoas que você conhece. Ore agora em nome de Jesus. Declare a salvação. Declare a salvação e faça um compromisso com Ele. Faça um compromisso com Jesus, dizendo: Jesus, nós te seguiremos. Nós seguiremos o Senhor. Nós não vamos nos calar. 2020 é o ano onde nós vamos abrir a nossa boca e nós vamos declarar o Seu amor. Nós vamos declarar o Seu amor àqueles que estão perdidos, àqueles que estão órfãos, àqueles que estão sozinhos. Senhor, em nome de Jesus,